Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, criando pontes entre os filmes e as animações com os valores do Reino de Deus, e dessa vez com mais uma obra-prima do Christopher Nolan, um dos meus diretores favoritos, Interstellar, de 2014. Inclusive tem outros filmes do Nolan aqui no canal, tá? Como A Origem, O Grande Truque. Então, se você ainda não assistiu, acabando esse, já engata na sequência. Mas antes, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho. E agora sim, bora criar algumas pontes com Interstellar. Os filmes do Nolan são conhecidos por serem misteriosos, né? Até um pouco difíceis de entender, mas eu diria que é parte do charme, tá? E até que isso em si é uma ponte. Porque a Bíblia mesmo, ela é cheia de mistérios. Tá cheia de coisa ali que a gente não sabe explicar exatamente, mas que a gente crê, porque tá lá. Então não espere que eu vá te explicar minuciosamente tudo desse filme aqui, não. Não é minha intenção e, sinceramente, eu acho que os próprios criadores não saberiam te explicar certas coisas que eles fizeram nesse filme aqui. Mas resumindo o filme de uma forma bem simplista, o filme se passa numa época quase apocalíptica, em que o mundo está sendo desolado por uma praga e a humanidade está à beira da extinção, porque essa praga ela gera um monte de tempestades de areia ali. E por conta disso, quem não morrer de fome, porque todo esse pó acaba e devasta com toda a plantação e o alimento, vai acabar morrendo por falta de ar mesmo. A atmosfera da Terra é 80% nitrogênio. Nós nem respiramos nitrogênio. A praga sim, e quando ela se propaga, nosso ar fica com cada vez menos oxigênio. As últimas pessoas que passarem fome serão as primeiras a sufocar. E a geração da sua filha será a última a sobreviver na Terra. E nesse contexto, o protagonista, o tal do Joseph Cooper, ele acaba indo para o espaço à procura de um outro planeta que pudesse ser habitável para que a raça humana continuasse. O filme mistura ficção com conceitos da física quântica, né, como viagem no tempo e espaço, anomalias gravitacionais, relatividade, e eu acho isso tudo muito legal e interessante porque me faz pensar em como as regras do nosso mundo não se aplicam a Deus. Ele está de fato além do tempo, ele consegue enxergar a história toda, né, passado, presente e futuro, como uma coisa só diante dos seus olhos. Mais uma vez, mistérios que não dá para explicar, né, mas que nos levam a adorá-lo. Também acho legal que o filme coloca no espaço alguns mistérios ali que o ser humano precisou pagar um alto preço para descobrir, como a tal história da singularidade lá no meio do buraco negro, que o Cooper tem que entrar lá no meio, né, e acaba passando por aquela cena mais bizarra do filme. Gargantua é um velho buraco negro giratório. É o que nós chamamos de singularidade suave. Mas a força gravitacional curva é tão veloz que alguma coisa cruzando o horizonte rápido pode sobreviver. Uma sonda, digamos. O que acontece depois que ela passa? Depois do horizonte de eventos é um total mistério. Porque isso me remete a Provérbios 25:2, que diz que a glória de Deus é ocultar certas coisas e a glória do homem é tentar descobri-las. Mas tem algumas cenas ou falas, né, que me levam a construir algumas outras pontes. No início do filme, por exemplo, a filha do Cooper, ela toma uma advertência na escola porque ela estava defendendo para os seus colegas que o homem foi sim para o espaço. Como eu disse, no contexto do filme, a humanidade está passando por um tempo de escassez, de fome, e coisas como viagem para o espaço são coisas que eles não deviam gastar o tempo, o esforço deles pensando. Pelo menos é a forma como os diretores ali, a coordenadora, a professora, pensam sobre isso. Inclusive, a professora desdenha dessa história toda, diz que foi tudo uma mentira, esse papo do homem ir para o espaço, pisar na lua e tudo mais, e que eles deviam focar a atenção deles e ensinar as crianças também a se focarem em coisas mais importantes, né? Como essa terra, a plantação, a comida. Eu acho muito interessante isso aqui porque na cabeça dessa professora, ela tá fazendo melhor, ela tá focada naquilo que era a necessidade mais urgente ali do ser humano. Só que ela não percebe que se o ser humano realmente fizesse o que ela tá ensinando e focasse só nisso aqui, toda a raça humana ia ser extinta em menos de 100 anos. E se não quisermos repetir os excessos e desperdícios do século XX, temos que ensinar as crianças sobre este planeta.
Não fábulas sobre sair dele. Da mesma forma, tem muita gente no nosso mundo que desdenha também dessa busca pelo transcendente, pelo espiritual, pelo eterno. Porque fala que você não tem que ficar pensando nessas coisas, você tem que pensar no aqui e agora, no seu trabalho, no seu sustento, no dinheiro, na comida. Mas elas não percebem que se a gente também olhar só para essas coisas aqui, todos nós também vamos morrer em menos de 100 anos, né, cada geração aí, e não vamos encontrar a resposta que a humanidade tanto busca, que é a preservação eterna da raça humana. Essa resposta aí não está aqui na Terra, nas coisas passageiras. Ela está no céu. E é por isso que os personagens aí acabam indo para o espaço. Mas quando eles já estão lá no espaço há até um certo tempo, eles precisam tomar uma decisão se eles vão num planeta ou no outro, porque eles não vão ter combustível suficiente para ir nos dois. A doutora Brand quer ir em um, mas o Dr. Cooper decide que eles devem ir em outro, porque nesse planeta aqui eles têm recebido ainda informações recentes. E durante essa discussão aí, a doutora Brand fala sobre o amor, que ele é algo real, embora não seja quantificável. E eu acho essa fala linda. O amor não é uma coisa que inventamos. É observável, poderoso. Talvez signifique alguma coisa mais, alguma coisa que não podemos ainda entender. Uma dimensão maior que nós não conseguimos perceber. O amor é a única coisa que somos capazes de perceber que transcende as dimensões do tempo e do espaço. Talvez devamos confiar nele, mesmo que não o entendamos ainda. Mais pra frente no filme, o Cooper inclusive concorda com essa afirmação, porque é baseado nela que ele põe o plano em prática de falar com a sua filha através do tempo. Veja, nem tudo que existe a gente consegue explicar. Nem tudo é quantificável ou empírico. E nem por isso é menos verdadeiro. A Bíblia diz que Deus é amor. O amor é parte da própria essência de Deus. E mesmo que a gente não consiga explicar o que é o amor, a gente pode senti-lo. E isso é suficiente para a gente crer. O planeta que eles decidem ir, no fim das contas, não é o que a doutora Brand queria, mas esse outro que já tinha sido visitado antes pelo líder da expedição anterior, um tal de Dr. Mann, que foi considerado pela própria doutora Brand como o melhor de nós. Porém, como a gente vê no filme, o cara era um traidor covarde. Ele mente sobre os dados e tenta fugir com a nave deles, deixando eles tudo para trás para morrer. E isso me faz pensar numa outra frase dita pela doutora Brand bem antes, lá no início da viagem espacial. Ela diz que ali no espaço não ia haver maldade, porque a natureza não é má em si mesma. Quem carrega a maldade, em outras palavras, é o ser humano. Lá fora, nós lidamos com dificuldades. A morte, mas não com o mal. Não acha que a natureza passa a ser má? Não. Formidável, assustadora, mas não má. O leão é mau porque destroça uma gazela? Bom, e de certa forma ela tinha razão, né? Só que ela desconsiderou que os próprios astronautas da expedição, ou da expedição anterior, também eram humanos e, portanto, podiam ser maus. Maldito homem que confia no homem. Mas de tudo, o que mais me chama a atenção nesse filme é a busca implacável do protagonista por salvar as pessoas da Terra. Isso porque tinham dois planos, né? O plano A era descobrir, enquanto eles fossem para o espaço, algum jeito ali para levar essas pessoas da Terra para esse outro planeta que fosse habitável. E o plano B, que seria dar continuidade à espécie humana através da fertilização in vitro, que eles estavam levando lá com eles na espaçonave, ou seja, o povo da Terra ia tudo morrer mesmo. O Cooper, no entanto, não quer abrir mão do plano A de jeito nenhum, mesmo que o plano B pareça bem mais prático, né? O próprio professor Brand, que envia eles na expedição, nem acreditava, na verdade, no plano A, como a gente vai descobrir mais pro final do filme. Para ele era tudo uma mentira. Ainda assim, o Joseph Cooper faz de tudo para conseguir salvar as pessoas da Terra, especialmente a sua família, seus filhos, porque ele os ama. Cooper, temos uma missão. Doyle, temos uma missão. E o plano A da nossa missão é encontrar um planeta que possa ser habitado pelo povo que vive na Terra agora. Não dá pra ficar pensando na sua família. Tem que pensar no que é mais importante. Eu tô pensando na minha família e em milhões de outras famílias. O plano A não funciona se o povo da Terra estiver morto quando completarmos. E isso é lindo, porque Deus fez essa mesma escolha.
Deus criou um mundo e uma humanidade que deram defeito e, de fato, a gente ia ser extinto. Deus podia muito bem ter escolhido o caminho fácil, né? Simplesmente desistir de nós, nos deixar à própria sorte aí e começar algo novo. Não ia custar nada para ele fazer isso. Mas ele escolhe nos salvar. E na pessoa de Jesus, ele paga um alto preço por isso, assim como Cooper paga. Mas do mesmo jeito que no filme, um milagre acontece e, embora ele morra, ele volta à vida. Enfim, ele fez tudo que era possível para que nós, sua família, seus filhos, fôssemos salvos. Simplesmente porque ele nos ama. O ápice disso para mim no filme, a cena mais emocionante, é ver o Joseph, depois de toda essa jornada, encontrando a sua filha, né, no leito de morte ali, e ela dizendo para ele que ela sabia que ele ia voltar. Ninguém acreditou em mim, mas eu sabia que voltaria. Como? Porque meu pai me prometeu. Uau! E nós também vivemos com essa mesma esperança, com essa mesma fé de que aquele que fez tudo pela humanidade, por amor a nós e que foi assunto aos céus, um dia vai voltar por uma simples razão. Porque o nosso Pai disse que faria. E essas foram as minhas pontes com Interstellar, um baita filme que eu fiz questão de não ficar explicando muita coisa aqui, porque assistindo já é meio difícil de entender, que dirá tentando explicar alguma coisa num vídeo de 10 minutos. Então se você ainda não viu, por favor assista, vale muito a pena e deixa Deus se revelar para você através dos mistérios dessa obra de arte. No mais, siga o Ponte do Reino nas redes sociais, compartilha com seus amigos, com a sua família, no Instagram, no WhatsApp e claro, bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.